Não tem jogo, não tem game falando de amor. Não tem game falando de educação. É game ensinando a molecada a matar. Mas eu duvido que tenha um moleque de 8 anos, de 9 anos, de 10 anos, de 12 anos, que não esteja habituado a passar grande parte do tempo jogando essas porcarias. E aí, pessoal, tudo bem? Sou o professor Ednan, pedagogo, neuropsicopedagogo, psicopedagogo e hipnoterapeuta clínico. Vamos falar hoje sobre um assunto que está em polêmica, que é a questão dos games e o quanto eles podem influenciar para que sejamos mais violentos. Obviamente, tem se tratado, conforme a declaração do presidente Lula, que isso acomete crianças e adolescentes. Vamos conversar mais sobre isso. Chamou os jogos de porcaria, diz que só ensina a matar, e aí o filho dele foi para as redes sociais, o filho de Lula, falou: meu pai viu os filhos e os netos crescerem jogando videogame. Ele sabe que isso não nos tornou violentos. Ele fez uma declaração sobre um assunto polêmico ao vivo e acabou generalizando. Videogame é muito mais que violência, é arte, é lazer, é entretenimento. O filho de Lula, Luiz Cláudio Lula da Silva falando. Como Felipe... vocês viram, o presidente Lula declarou que os jogos influenciam nossas crianças e adolescentes. E até certo ponto isso é verdadeiro. Porém, devemos colocar dentro desse rol não somente os games, como também todo tipo de mídia em que, de alguma forma, são contadas histórias, metáforas, relações com a vida humana. E isso inclui livros, séries, filmes, novelas e até programas de reality show. Então, diversos conteúdos podem influenciar toda a estrutura da infância e da adolescência. Então, o presidente Lula, de alguma forma, ainda que não tenha sido uma fala científica, sim, diante do que temos de conhecimento, é possível ocorrer influências. Só que essas influências, elas não são tão suficientes a fazer com que uma criança ou um adolescente que esteja minimamente em seu desenvolvimento normal possa sair por aí atirando em pessoas, esfaqueando pessoas. Isso é um problema que está muito mais relacionado a uma estrutura de personalidade e também a estímulos dentro de seu próprio seio familiar. Todo mundo tem segredos. Às vezes é o único jeito de proteger quem a gente ama. Eu sei quem você é. Matador de deuses. O que vocês querem de mim? É o deus da guerra que vocês queriam? Você não quer guerra. Quer Kratos. Todo esse sangue nas suas mãos. Nas mãos do seu filho. O que não fala pra mim? Não posso falar, mas precisa confiar em mim. Fazemos os seus caprichos. Mas não acreditam em mim. E mesmo assim eu te sigo. Porque tudo que importa é que esteja seguro. Não é só isso que importa. E a sua segurança? Eu não preciso que me proteja. Tem certeza disso? Falso Deus! Pelo pai de sangue! A morte pode me levar quando chegar a hora. Falso Deus! Pelo pai de sangue! 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 Pelo
sabe sobre ser um deus? Alguém já venerou você na sua vida? Já rezou pra você? Consegue imaginar esse tipo de adoração? Não! Você só consegue ligar pra si mesmo. Pro monstro que mata sem nenhum motivo. O destino surpreende se você deixar. Faça o que for necessário. Não porque estava escrito. Nós vamos fazer o nosso destino. PlayStation. Shit. Violento, né? A situação dos games não é muito diferente dos filmes que assistimos, das séries, dos livros que são publicados e que contam histórias, ficções, novelas, as novelas televisivas também. Tudo isso se comunica com o nosso cérebro em uma linguagem própria, que é a linguagem das histórias e também das metáforas. A metáfora é especialmente a especificidade comunicativa em que o cérebro compreende as informações que ali são passadas. Essas informações, elas podem ser objetivas e podem também ser subjetivas. O interessante é que as mensagens subjetivas, elas são muito mais facilmente
entendidas do que aquelas objetivas. E isso se dá porque, por meio das histórias, as metáforas inseridas nessas histórias, porque são partes integrantes, tanto a história quanto a metáfora, elas são indissociáveis, elas se relacionam com o indivíduo que aprecia a mensagem que ali está inserida porque se comunica com essa pessoa. Então, alguém pode assistir um filme em que o tema desse filme seja um sofrimento com câncer. E aí essa pessoa, ela se identifica com essa história ou porque ela passou por um processo semelhante e de repente atingiu cura, ou ela, né, sofreu a experiência de uma pessoa amada que de repente faleceu com esse tipo de doença, e aí a obra cinematográfica a sensibiliza porque toca justamente nessa experiência de vida que ela teve. The massacre was only the beginning. Who did this to us? Who attacked the tribe? All we can do is pray to the goddess. No. Praying won't save us. We have to find the killers. So you will have to leave the sacred land. Where the trail leads, I will go. Aloy of the Nora, what brings you to Meridian? There's a threat to us all. Men in masks, raising up ancient machines. And I've seen their leader. From the depths, I will raise an army. A storm of shadows to take back what's ours. What's it doing to them? Taking control. You can see the corruption coming off them in smoke. You've come a long way since the Citadel, Aloy. Who are you? An interested party. Braves, to Aloy's side, now! So it comes to this. What is it? The end. Or how it begins, anyway. There's so much more to discover before the world ends. PlayStation. Então, o que ocorre? Ocorre que, da mesma forma que por meio dos jogos se contam histórias e essas histórias elas podem sensibilizar o telespectador, da mesma forma também uns livros, como por exemplo livros de Harry Potter, de livros do J.R.R. Tolkien, como Os Senhores dos Anéis, e diversas outras obras contemporâneas, fictícias, elas impactam cada pessoa que se interessa por esse tipo de produto, né, de consumir esse tipo de produto. E isso não difere, né, jogos, de livros, de séries, de streams, de reality shows. Então, tudo que se conta histórias, quer seja de alguém, quer seja de um evento ou
de um coletivo, isso pode ser agradável e identificável à pessoa que busca essas informações e que se comunica diretamente com isso. Então, as histórias ou as metáforas, elas se envolvem diretamente com 3 elementos que eu considero básicos dentro da estrutura de experiência e de memórias, né, que as pessoas vão construindo ao longo da vida. Um exemplo prático disso é quando uma criança se perde em um shopping e aí ela se desespera, chora, porque não está perto de sua mãe ou porque simplesmente se sentiu abandonada. E o nosso cérebro, ele é ótimo para criar significados, ainda que com informações que não necessariamente denunciam a isso. Então, de repente, a criança estava em casa dormindo, uma criança, por exemplo, de 4 anos de idade, e aí a mãe viu que a criança estava dormindo, foi na padaria que fica bem em frente de casa, que não dá nem 2 minutos para ir lá e voltar com os pães, né, em mãos. E aí, quando ela chega em casa, a criança está em desespero, de choro, porque ela acordou e não tinha ninguém em casa. Então, quando se busca, podemos dizer assim, quando essa criança já está mais madura, ou quando até mesmo está adulta, ela vai ter, ou vai declarar, ou relatar, melhor dizendo, uma memória de que ela foi abandonada quando tinha tenra idade. Então, o que acontece é que sentimentos, emoções e sensações, elas foram instigadas nessa pessoa e aí fez com que o cérebro dela tentasse desvendar o que é que estava acontecendo. E aí criou-se, né, uma história própria dentro dessa estrutura cognitiva, ou seja, entendeu que por algum momento ela foi abandonada pela mãe. E isso se acumula como se fosse um compêndio de histórias que se relacionam a essa experiência, que podem ser da própria pessoa ou externa a ela, pode ser em outras pessoas. E isso inclui também o consumo de mídias, né? Então ela se identifica, por exemplo, com uma novela que fala de abandono de crianças. Essa pessoa talvez se identifica com uma série criminalista que trabalha justamente com crimes de abandono. Então, o que eu quero dizer é que a nossa mente, podendo utilizar aqui esse termo mente mesmo, porque é uma construção abstrativa, justamente vai se identificar com histórias em que essa própria mente experienciou. Yo! Wrong address, dog! No one ordered no chow! Way back there!
Então, o que ocorre? Tanto pode ser os jogos como qualquer outra história, isso vai influenciar de alguma forma a vida dessa pessoa, em que ela está reestimulando experiências dentro da mente dela e que, de alguma forma, ela está fortalecendo essas experiências. Então, cada vez que ela experiencia, ainda que imaginativamente, ela torna mais forte aquilo que aprendeu. Então, o que eu quero dizer é que, independente qual seja a mídia, essa pessoa ela vai se influenciar porque ela mesmo é a própria influência. Então, se ela está imersa de violência, de alguma forma essa violência vai ser um atrativo para ela. Se ela está imersa em carinho, amor, compaixão, de alguma forma esse tipo de conteúdo também vai estar disponível assim no repertório mental dela e ela sempre vai estar buscando esse tipo de conteúdo. Então, a situação da violência que a gente está vendo aí ocorrer todos os dias e nesses últimos eventos, né, em que o pânico nas escolas se instaurou, o que acontece é que pessoas que cometem essas atrocidades são pessoas que de alguma forma estão desvirtuadas de um bom desenvolvimento que, infelizmente, não aconteceu com elas. Então, não houve uma maturidade psicológica e não foi desenvolvida essa maturidade psicológica porque elementos básicos não foram satisfeitos, como a companhia adequada de pai e mãe, um relacionamento melhor com as pessoas, orientações educacionais, não somente do meio familiar, mas também do âmbito escolar. Então, já há algum tempo, a televisão educava mais do que a própria escola. Hoje a gente tem a internet como estrutura que entrega muitas informações. E cada vez, né, se torna mais fácil as pessoas utilizarem a internet para consumir conteúdo. E aí o que a gente vê, né, desse conteúdo que está à disposição? Conteúdos muito rápidos, né, produtos muito rápidos, em que não se para refletir, apenas reproduzir. E aí se expressa nos TikToks que vemos, nos Kawaks, né, nos Reels, e todo tipo de produto que seja informativo, que pode ser por meio de vídeo, por meio de jogos, pode ser por meio de hipertextos, podcasts, e aí a gente tem, né, diversas mídias que ofertam esse conteúdo rápido e massivo. E tudo isso é influenciador, né? E a pessoa vai buscar, geralmente, aquilo que de alguma forma ela já conhece. Então, existe até um ditado entre terapeutas que a mente só reconhece aquilo que já conhece. Então, buscamos sempre o conforto daquilo que já sabemos, ainda que não seja tão confortável assim. Então, às vezes, pegamos, né, pessoas que estão em situações desconfortáveis e que mesmo que você ofereça
né, uma oportunidade de conforto, ainda que a pessoa possa usufruir num primeiro momento, ela não permanece porque de alguma forma ela acha estranho, né, que aquilo não compete a ela, que aquilo não faz parte da construção dela. You were born to do this. Então, os jogos são influenciadores, assim como todas as outras mídias. A grande questão é o quão participantes estão sendo os pais na vida dos seus filhos e filhas. O quão participante está sendo a escola em cuidar de seus alunos e se relacionar melhor com os pais. Então, esses são pontos importantes de observar e não somente a mídia em si. Obviamente, devem ser respeitadas se um jogo, ou um livro, ou uma série, ou um desenho animado, se ele tem uma classificação etária, se ele tem uma idade, essa idade minimamente tem que ser respeitada. E vale também o bom senso com relação a isso. Não é porque um filme ele tem classificação etária de 16 anos, que se ele tiver conteúdo que transpareça que vá além disso, é também de se analisar e evitar que esse tipo de conteúdo seja consumido por uma criança ou um adolescente que não esteja correspondente a absorver aquilo. E não é somente pela idade, mas também pela maturidade psicológica que o indivíduo se encontra. E é esse o ponto, de observar os nossos filhos e filhas, como eles se comportam, como eles se relacionam com o mundo, se eles são impacientes, se eles são iracundos demais, se eles querem sempre se relacionar com coisas que sejam contra a lei. Então, tudo isso tem que ser observado e não culpar exatamente uma mídia que seja responsável pelas mazelas da sociedade. Sem dúvida, o Lula tropeçou novamente, Fabiola. Ele tem uma diferença em relação a períodos anteriores, ele parece agora se considerar um pouco mais autossuficiente. Desde a fase da campanha presidencial, o Lula adquiriu o mau hábito de falar 10 vezes antes de pensar. Isso lhe rende críticas em toda parte. Nos últimos dias, ele foi criticado em ambientes tão diversos quanto a Casa Branca
e a casa do filho, o Luiz Cláudio, passando pelas redes do fã dele, o Felipe Neto. Se a lógica do Lula a respeito da influência dos games na formação da delinquência juvenil fosse aplicada ao cinema ou à televisão, a humanidade já teria sido exterminada várias vezes. Poucas coisas dão mais ibope nos filmes, nas séries, do que a violência. E a plateia mata os vilões por procuração. Ninguém sai tentado a virar um Rambo porque assistiu um filme ou uma série violenta. O Lula precisa levar a língua na coleira, sob pena de flertar constantemente com a maldição do cano furado, Fabiola, esbanjando tolices num jorro constante. Num dia ele revela o desejo de foder o Sérgio Moro, no outro dia ele declara que a invadida Ucrânia tem tanta responsabilidade pela guerra quanto a invasora Rússia. Na sequência, ele esguicha agora tolices sobre jogos eletrônicos, como o cano esbanja água. Quer dizer, antes de se preocupar com a paz na Ucrânia, quer me parecer que o Lula precisa negociar um cessar-fogo com a própria língua. Ele precisa convencer a língua a parar de disparar mísseis contra o seu pé. Nesse penúltimo disparo, o Lula cutucou aí os jovens aficionados por games, desmereceu uma indústria que é bilionária. Mais um pouco, Fabiola, e os partidos que se opõem ao governo vão pedir ao Supremo Tribunal Federal que proíba o presidente da República de usurpar o trabalho da oposição. Hoje o Lula está dispensando a oposição de se opor ao governo. Ele se ocupa da tarefa de governar e fazer oposição a si mesmo. Por isso é que eu digo, ele está muito autossuficiente. Ele mesmo governa, ele mesmo produz as declarações despropositadas, ele mesmo exerce a função de oposicionista. É o líder da oposição hoje, o Lula. Nos últimos dias ele se comportou, ele ocupou esse espaço, o espaço de líder da oposição. É o líder. Eu espero que esse vídeo tenha oportunizado algum esclarecimento com relação a isso. Fora que eu não citei de pesquisas científicas que relatam que os jogos não estão diretamente ligados aos atos de violências de jovens e adultos em escolas ou em outros lugares. É isso. Então, gente, até o próximo conteúdo. Nos encontramos lá. The order is gone. I was betrayed by the one I trusted most. I will not be imprisoned again. I hear you've been busy making yourself the Empire's most wanted. Jedi. Remind our friend here why his kind are supposed to be dead. Here we go. After all we've done, the Empire has only grown stronger. Thanks, Bode. Part of the job, Gustus. The Jedi is a threat. Not now that we have this. As long as we fight. Hope survives.